Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia com Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, terça-feira, dia 7 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós escravizais a palavra de Deus com tradições que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, a liturgia hoje ela vai seguindo na mesma dinâmica que vimos ontem, ou seja, destaca o zelo e o cuidado pela criação, as coisas de Deus e a nossa ênfase com o ser humano. E por isso, Jesus, diante da imagem mais perfeita do ser humano e do divino que habita em nós, na sua vida pública, quando via um ser humano sendo desrespeitado ou criticado, seja por qualquer motivo, reagia energicamente, como nós percebemos no Evangelho de hoje, que nos mostra grandes lições de sabedoria, porque alguns mestres da lei se acercam de Jesus não para aprenderem com ele, mas achavam sabedores de tudo para criticar suas atitudes e seus discípulos. A crítica de hoje gira em torno de costumes, de tradições que em nada tinham a ver com o essencial, aquilo que Jesus defende veemente a vida. Jesus e seus discípulos, diante de tanto trabalho, não tinham nem tempo para descansar ou comer, como diz o texto bíblico, muito menos tinham condições de cumprir os rituais de purificação, como, por exemplo, lavar cuidadosamente as mãos antes das refeições. E por essa razão são criticados pelos mestres da lei. Ao ouvir tais críticas, Jesus reage com firmeza e mostra tanta hipocrisia deles ao cumprirem apenas os atos externos vazios de significados e que não significam verdadeiramente o ser humano. Os mestres da lei agiam com tanto zelo que, quando se tratava de preservar tradições, e se esqueciam do que era essencial na lei de Deus, como, por exemplo, cuidar dos pais na velhice. Quem tem coragem de abandonar os pais não é honrado, como pede a lei de Moisés, não tem moral para criticar outros por atos tão banais como gestos de não purificar as mãos antes das refeições. Aliás, a lei de Moisés diz que quem assim procede, isto é, quem não cuida de seus pais e os abandona na velhice, não merece viver. E Jesus, fundamentado na mesma lei que eles dizem cumprir, busca argumentos para suas ações e conclui a sua resposta dizendo que eles, ao se prenderem apenas àquilo que é mais superficial da lei, escravizam no seu verdadeiro significado a palavra de Deus.
esvaziando-a. E assim sendo, o exagero no cumprimento dessas tradições que não passavam de rituais consiste nesse esvaziamento da palavra de Deus. E vemos assim que para Jesus a vida deve vir sempre em primeiro lugar. Quando uma lei ou uma tradição não respeita a vida, ela também não merece ser respeitada. Enfim, a liturgia hoje nos mostra a integridade da criação e a interdependência que existe entre todas as coisas. O ser humano, ciente desta integração, deve zelar para que esta harmonia não seja interrompida, para que assim tudo possa funcionar perfeitamente como Deus criou. E quando agimos nessa sintonia com a criação, podemos descansar tranquilamente para que tudo que Deus criou é muito bom. E cabe a nós, a cada um de nós, preservar e não deturbar a sua criação. Que não nos prendamos aos detalhes das nossas tradições muitas vezes, mas que nós possamos nos colocar em prática o essencial dela. E esses textos de hoje são alertas para que não façamos de nossa religião apenas um código de normas ou leis que não favorecem a vida. Assim seja. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.